suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. A inspiração divina da Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos agora a lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. Quero destacar o texto de 2 Timóteo 3,16, em que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quero também lembrar aos professores e superintendentes a importância desta lição em apresentar aos alunos conceitos que são de relevada e crucial importância para o entendimento da inspiração da Bíblia. Inspiração é conceitualmente a operação sobrenatural do Espírito Santo que, por meio de seus autores, resultou na composição das Escrituras Sagradas, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. E nesse pressuposto, a lição se divide em 3 pontos principais, como já é tradicional. Ponto 1, a doutrina da inspiração bíblica. Ponto 2, a inspiração divina e os autores da Bíblia. E o ponto 3, nós tratamos sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Então, vamos ao ponto 1, a doutrina da inspiração bíblica. Primeiro, é importante ressaltar que a inspiração é divina. Na lição anterior, nós estudamos acerca da revelação geral e da revelação especial, deixando claro, então, que Deus se revela à criação, ao ser humano, à humanidade. E agora, nós vamos tratar sobre a revelação especial da Bíblia Sagrada e enfatizar aos alunos que esta revelação tem inspiração divina. Deus é o seu autor, ratificando o que já estudamos na lição de número 1. Nesse sentido, então, reitera-se que a inspiração das Escrituras é compreendida como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida nos escritores bíblicos que transcreveram um registro preciso da revelação recebida de Deus. Os escritores, eles estavam conscientes de que falavam em nome de Deus. E aqui quero outra vez destacar aos nossos professores e superintendentes a necessidade de deixar isso bem nítido para os alunos. Nas páginas do Antigo Testamento, nós temos a expressão "assim diz o Senhor" e expressões similares cerca de 3.800 vezes. Isso significa que os autores tinham consciência de que falavam em nome de Deus, que a inspiração para aquelas palavras eram divinas. Um outro detalhe é de que o próprio Senhor Jesus, ele autenticou a inspiração, quando ele disse que até os sinais, o J, o tio, os vocábulos hebraicos, eles tinham inspiração. Cristo disse em Mateus 5,18, nem um J e nem um tio se omitirá das Escrituras. Então, estas informações são provas suficientes de que a inspiração é divina. O outro detalhe é o subponto 2, que é a inspiração verbal. Nós sempre professamos isso. O nosso credo assembleano diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Mas o que isso significa? Como que os alunos devem entender esta declaração? Aqui na lição trazemos esses pontos. Primeiro, ela é verbal
porque ela foi soprada por Deus. E aí apresentamos o texto de 2 Timóteo 3,16, onde temos a tradução do vocábulo grego theopneustos, que é composto de dois vocábulos, theos, que é Deus, e pneu, que é soprado. Então, literalmente significa que a Escritura foi soprada por Deus. Esta inspiração, então, verbal, significa que Deus soprou nos escritores aquilo que deveria ser escrito. Porém, aqui é preciso destacar aos alunos alguns pontos importantes que nós vamos refutar. Por exemplo, nós não cremos que a inspiração foi um ditado. Soprado por Deus não significa ditado, porque o ditado seria algo mecânico, algo gradual, sem levar em conta a particularidade ou a personalidade de cada autor. Também nós refutamos a teoria da intuição. A teoria da intuição ensina que os autores bíblicos tinham uma genialidade religiosa ao ponto de escrever textos sagrados. Isto também refutamos por ser herético. A teoria da iluminação, que ensina que apenas a inspiração era uma influência para que os autores tivessem assimilação de fatos de ordem religiosa. E também refutamos a teoria da inspiração dinâmica, que ensina que Deus inspirou não os vocábulos, mas que Deus inspirou as ideias, os pensamentos. Essa teoria faz com que a razão humana seja intérprete divino. Desse modo, enfatizamos então que a inspiração verbal significa que ela foi soprada por Deus e que Deus inspirou nos autores não apenas as ideias, não apenas os pensamentos, mas também os vocábulos, de modo que aquilo que está escrito na palavra de Deus é exatamente aquilo que Deus queria revelar para a humanidade. É isto que nós conceituamos então como inspiração verbal. A inspiração também é plenária. Significa dizer que ela é total e ela é completa. Aqui é preciso enfatizar novamente o texto de Paulo de 2 Timóteo 3,16, quando ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada. Não é parte da Escritura, nem parte de textos, mas a Escritura como um todo. Por isso se diz inspiração plenária. A inspiração total. Desse modo, não há nenhum texto que seja menos inspirado ou mais inspirado que o outro. Nesse sentido, não vamos ter nenhum texto que tenha maior ou menor autoridade, porque todos os textos são igualmente inspirados. A nossa declaração de fé diz o seguinte: cremos que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e de autoridade. Porém, é claro, importante destacar que a Bíblia é um livro imparcial. A Escritura registra muitos erros que foram cometidos. Por exemplo, Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida por conta da sua falha junto ao deserto. Também nós temos o registro das mentiras que foram ditas por Abraão e por Isaque. No entanto, nenhuma falha desses autores humanos vai desacreditar a inspiração divina. Isso é importante deixar claro para os alunos, porque o livro sagrado teve a supervisão do Espírito Santo e é um livro imparcial.
Um outro ponto que nós estudamos na lição, o ponto número 2, trata da inspiração divina e dos seus autores, fazendo então destaque, primeiro, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu liberdade aos autores para que escrevessem de acordo com as suas particularidades e as suas personalidades. E é por isso que nós temos diferentes gêneros literários, uso diverso de vocabulário e também de gramática. Porque, como já disse, Deus não ditou. Os escritores não eram como robôs escrevendo um ditado. Deus os inspirou e deu a eles liberdade para expressar conforme a cultura de cada um. Assim, a participação humana na produção das Escrituras foi a de transmitir de modo fidedigno a mensagem recebida da parte de Deus. Um outro ponto aqui que destacamos é a limitação, então, desses autores. Como disse já anteriormente, esses homens, eles cometeram falhas, porque eram pecadores assim como nós. E, como disse Tiago, estavam sujeitos às mesmas paixões que nós, segundo Tiago 5,17. E como já aqui citamos, as falhas cometidas por Moisés, por Abraão, por Isaac, podemos também aqui citar a falha de Davi. Davi é reconhecido como sendo o autor de pelo menos 74 dos salmos. Mas, no entanto, Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio, cometeu falhas gravíssimas. Ele, no entanto, Davi e os demais autores não podem ser julgados pelas suas falhas. Ou seja, a inspiração da Bíblia não pode ser julgada pela falha moral de seus autores. E assim, eu quero enfatizar a cada um dos nossos professores para deixar isso bem claro na sala de aula que nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos, porque o texto tem inspiração divina e ele tem fonte de autoridade, porque seu autor é Deus. O outro subponto que abordamos são os diferentes gêneros literários e as figuras de linguagem. Como já disse, Deus permitiu que cada autor usasse o gênero literário, a gramática e o vocabulário que ele estava acostumado ou que tinha intimidade. Então, todo autor, todo texto que nós lemos, ele reflete o estilo de escrever de quem utiliza esta tarefa tão sublime que é a tarefa de escrever. E aí temos gêneros distintos, cada um escreve de um modo, cada um escreve de uma maneira. E é importante os irmãos citarem isso para os alunos. Nós escrevemos de modo diferente. Até um mesmo estilo, um mesmo gênero, tem vocabulário diferente, gramática diferente. E a Bíblia Sagrada, ela tem, por exemplo, narrativas que, de acordo com os estudiosos, é a maior parte do texto. O Antigo Testamento tem 40% de narrativas. As narrativas são o registro das histórias, conforme elas ocorreram, conforme elas aconteceram, com o propósito de mostrar Deus agindo na história, Deus agindo no curso da humanidade. Cabe a nós, os intérpretes das Escrituras, com o uso da hermenêutica, com o uso das regras gramaticais, descobrir se em algum texto narrativo existe algum princípio doutrinário a ser observado ou não. O outro detalhe é de que a Bíblia contém também gêneros chamados de sapienciais e poéticos. Por exemplo, poesia, livro de Salmos, de Jó e Cânticos de Salomão são considerados livros de poesia. Livro de prosa é o livro de Eclesiastes. Provérbios, o próprio livro, chamado de Provérbios.
Temos ainda os evangelhos e as epístolas, que também são gêneros literários. E ainda temos outras questões literárias utilizadas no texto bíblico, como o emprego de parábolas, de enigmas. Assim, prezados professores, superintendentes da escola dominical, o emprego dos recursos literários, dos gêneros literários, dependem do grau da cultura do escritor. Mas, repito, em nenhum caso, em hipótese alguma, invalida a inspiração ou a autoridade da palavra de Deus. Então, enfatizamos que nem as falhas morais que possam ter cometido os autores e nem tampouco o grau de instrução e emprego de gêneros literários diversos invalidam a inspiração do texto bíblico. E ainda um outro subponto é o uso de linguagem do uso comum, ou linguagem de senso comum, principalmente na descrição de eventos científicos. Os autores fizeram uso da linguagem do senso comum. Um exemplo muito clássico que os professores podem usar em sala de aula é o emprego de expressões como o sol nasceu, o sol se pôs ou do sol parou. Nós sabemos que o sol não para, o sol não se põe e também o sol não nasce. Porque a ciência já comprovou que a Terra, ela move em torno do seu eixo, chamado rotação, o que nos dá as 24 horas do dia. E também a Terra se movimenta ao redor do Sol, chamado de translação, que nos dá os 365 dias do ano e 6 horas. De modo então que o Sol está sempre parado. O Sol não nasce, não se põe e não para. E também ele não para porque está sempre parado. Mas então, como explicar essas expressões do texto bíblico? Por exemplo, na batalha dos israelitas contra Amaleque, o texto bíblico registra que Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés até que o sol se pôs. Também, ao descrever a batalha contra os amorreus, Josué descreveu que o sol parou. O Evangelho de Marcos registra que as mulheres foram ao sepulcro no domingo de Páscoa ao nascer do sol. Ora, como já expliquei, a rotação e a translação da Terra já dizem que nenhuma dessas hipóteses é possível. Então, é importante agora dizer aos alunos que os autores sagrados usaram linguagem do senso comum. Trata-se de figura de pensamento, chamada de prosopopeia, ou de personificação, que é a ideia de dar vida ou personificar seres inanimados. Ou seja, em outras palavras, os autores procuravam ser entendidos pelos seus leitores, sem precisar fazer uso de linguagem científica. E até o dia de hoje, mesmo tendo conhecimento desses movimentos da Terra, aqui já citados, nós ainda continuamos a usar esse tipo de linguagem. Nós continuamos a dizer: o sol se pôs, o sol nasceu e assim por diante. Isso então não invalida a inspiração da palavra de Deus. E o terceiro ponto dessa lição trata sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Primeiro, abordando a inspiração do Antigo Testamento. Aqui é importante, outra vez, ressaltar de maneira categórica que a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada. E eu trago então aos professores alguns subsídios bíblicos, como por exemplo o texto de Juízes capítulo 3 e o verso 4, quando se diz que os mandamentos de Moisés são mandamentos do Senhor, portanto, inspirados divinamente. Esdras reconhece
que os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias são palavra de Deus. Você pode consultar com os alunos em Esdras capítulo 1, verso 1, capítulo 5, verso 1. E a respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que esses escritos de Moisés e dos profetas eram as palavras do Senhor dos Exércitos que enviara pelo seu Espírito. O irmão pode, e a irmã, professor e professora, consultar Zacarias 7,12 acerca dessa declaração. E o próprio Cristo mencionou que a lei de Moisés, os profetas e os salmos eram livros inspirados por Deus, conforme Lucas 24, 44. Portanto, a inspiração do Antigo Testamento é sobejamente comprovada nas Escrituras Sagradas. E eu trago aqui a importante declaração para os irmãos de que a autoridade das Escrituras, portanto, não é derivada dos homens, mas ela é derivada do seu autor, que é Deus. Tratamos também da inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem dois pressupostos básicos que autenticam a sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo, que se cumpriu cabalmente. E a segunda são os próprios escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento da promessa que Cristo fez do envio do Espírito Santo. E, além disso, nós temos, por exemplo, os próprios autores reivindicando a autoridade divina de seus escritos. Paulo, por exemplo, declara que suas escritas são palavras de Deus. Aos Romanos, ele diz que está ministrando o Evangelho de Deus. Romanos 15, 16. Aos Coríntios, Paulo ratifica que as coisas que ele escreve são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. O apóstolo Pedro também reconhece a autoridade divina nos escritos paulinos e os classifica como escrituras. E pode consultar isso com os alunos em 2 de Pedro 3,16. Além destes textos aqui já citados, Paulo, ao escrever para Timóteo, citou o Antigo Testamento e os Evangelhos em um mesmo versículo. Eu vou aqui citá-lo para os professores. 1 Timóteo 5,18, Paulo escreveu: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Aqui são duas citações distintas ao mesmo tempo. A primeira citação é a reprodução do texto de Deuteronômio 25,4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. E a segunda citação é uma referência ao ensino de Jesus, registrado nos Evangelhos. Digno é o obreiro de seu salário, ou digno é o obreiro do seu alimento, conforme Lucas 10,7 e Mateus 10,10. Desse modo, nessa direção, os textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dando-nos assim a autenticidade da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Por fim, temos o subponto 3, a obra da regeneração e a iluminação. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz no artigo de fé número 4, que cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor, vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. A Bíblia afirma que a fé antecede a regeneração e assegura que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E assim, quero então destacar aos professores que, nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, que está revelado nas Escrituras,
mas também as aplica no coração do ser humano a fim de regenerar os pecadores. E isto está em 1 de Pedro 1:23. Sem esse mover do Espírito Santo, não seria possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Assim, prezados professores e superintendentes, esta lição é de crucial importância. Deixar claro a todos os nossos alunos que a Bíblia Sagrada é de inspiração divina e que a sua inspiração é verbal e é plenária. Que Deus abençoe a aula de todos nós e que sejamos instrumento e canal de bênção nas mãos de Deus para abençoar os nossos alunos. Deus vos abençoe em Cristo. A paz do Senhor.